Oi, pessoal. Seguindo nossa série de entrevistas, vídeos em formato de entrevistas, hoje nós teremos a oportunidade de ouvir o grande professor Glauco Gumerato Ramos, um dos maiores especialistas da América Latina sobre o garantismo processual, que é o tema da nossa entrevista. Espero que vocês gostem e aproveitem muito esse momento aí de reflexão intelectual. Um abraço. Na noite de hoje, dia 3/11/2020, nós temos a alegria e a honra de receber o professor Glauco Gumerato Ramos, aqui na PUC Minas, e especialmente na PUC Minas Virtual. Mas eu sei, por isso que eu estou dando boa noite a todos e a todas, que os alunos de graduação e de pós-graduação também estão acompanhando essa entrevista, ficará disponibilizada no canal do YouTube da PUC Minas Virtual e também no meu canal do YouTube. Professor Glauco Gumerato Ramos, eu preparei aqui um livro que eu acho que tem tempo que ele não vê a capa. Oh, Eu conheci o professor Glauco Gumerato Ramos, não pessoalmente, mas pela sua obra. Sua obra foi coordenada por ele, juntamente com outros grandes autores, entre eles o colega Lúcio Delfino, chamado O Futuro do Processo Civil no Brasil. E eu tive a honra de participar desse livro, contou com o prefácio também do ministro Luiz Fux, obra que foi coordenada pelo colega Glauco Gumerato Ramos. O professor Glauco Gumerato Ramos, para quem não conhece, é um dos maiores conhecedores do garantismo processual da América Latina. Eu falo isso sem nenhum exagero. Conhece profundamente o direito processual, especialmente na Latinoamérica, América Latina, mas também na Europa. Ele conhece bastante e sabe toda a trajetória do pensamento do direito processual na Europa. Vocês vão poder constatar isso na entrevista. Por isso que é uma honra muito grande. Foi difícil a gente conseguir esse espaço na agenda do professor e ele gentilmente cedeu esse espaço para a nossa entrevista. Falando aqui de um breve currículo do professor, ele é presidente do Capítulo Brasil do Instituto Pan-Americano de Direito Processual. Ele é diretor das Relações Internacionais da Associação Brasileira de Direito Processual, a BDPRO. É professor de Direito Processual Civil da Faculdade de Direito Padre Anchieta, FADIPA, e advogado em Jundiaí, São Paulo. Mas eu estava falando aqui desse livro. Nesse livro, estava vendo aqui, professor, já tem um artigo, esse livro, salvo engano, de 2010, né? é antigo. Passa rápido o tempo, né? E Muito. aqui o professor já falava sobre o garantismo processual. Nessa obra, já de 2010, há mais de 10 anos. E ele tem diversas obras e artigos publicados sobre esse tema do garantismo processual. Eu queria aqui saudar os alunos e alunas do curso de graduação em Direito da PUC Minas, mas em especial os alunos e alunas que fazem parte do grupo de pesquisa Direito Processual e Democracia e fizeram um estudo exaustivo, juntamente comigo, professor, das obras e dos textos do professor Glauco Gumerato Ramos. Todas as perguntas que eu fizer aqui hoje são frutos desse estudo que nós fizemos com antecedência de todo o trabalho científico publicado pelo professor Glauco Gumerato. E eu queria, professor, além de render essa homenagem e esse agradecimento ao senhor, trazer uma reflexão que é a seguinte. Quando nós fizemos esse estudo da sua obra, né, do seu trabalho, da sua pesquisa sobre o garantismo processual, nós vimos uma afinidade muito grande com o estudo que nós estamos fazendo. Talvez não por acaso o título do grupo de pesquisa é Direito Processual e Democracia. Eu penso que tem alguma coisa a ver com o trabalho que o senhor desenvolve. Aí o senhor vai falar durante a entrevista. E eu queria agradecer aos alunos por esse trabalho que eles fizeram de estudo e análise dessa entrevista. Eu tenho certeza que muitos de vocês, alunos e alunas, estão acompanhando. E, para começar a entrevista, eu queria começar com a pergunta mais básica possível, que é: o que é garantismo processual? Eu queria que o senhor explicasse um pouco para a gente o que significa garantismo processual para que a gente possa nos situar diante desse tema. Agradeço mais uma vez e com a palavra. Meu amigo Denis Cruz Madeira, que a última vez que estivemos juntos não foi no Brasil, foi no Panamá, num congresso que nós estivemos frequentando por lá, falando, e aquilo era as vésperas de você embarcar para a Itália na sua temporada de quase 2 anos na Toscana, na maravilhosa Firenze,
perto de Lucca, uma outra cidade medieval encantadora, da onde a minha bisnona é proveniente. E é uma alegria poder falar com você, com toda a bagagem que você tem, a importância sua perante a PUC Minas, perante a Universidade Federal de Juiz de Fora, mas notadamente a PUC Minas, que é a tua alma mater, e para nós, professores, para nós que temos alguma vinculação com a academia, é sempre um motivo de grande satisfação nós podermos estar reverenciando a nossa origem, como eu faço sempre aqui, quando eu posso sempre relembrar aqui a minha alma mater também, a FADIPA, a Faculdade de Direito Padre Anchieta de Jundiaí, que tem um papel importante nesse movimento também atual, que nós chamamos de garantismo processual. Agradeço muitíssimo aos teus alunos da pós-graduação Lato Sensu por terem lido alguns textos meus, terem me formulado importantes perguntas relacionadas a esse tema e todo o enfoque possível de ser dado a essa temática que nós chamamos de garantismo processual, de modo que para mim é uma alegria muito grande poder estar aqui contigo, revendo, ainda que virtualmente, a tua pessoa que me é muito cara. Então, muito obrigado novamente pelo convite. É uma honra e uma alegria para mim estar aqui falando para você, para os seus alunos, qualificados alunos, por sinal, da Faculdade de Direito da PUC Minas, e agora em nível de pós-graduação. Professor, e os de graduação também leram os seus textos. Que bom, que bom. Fico duplamente feliz, porque, como diz o meu professor de Rosário, meu professor da Argentina, Adolfo Alvarado Veloso, nós, às vezes, somos incorrigíveis, porque já passamos tempo, já fomos doutrinados, já fomos catequizados, de modo que hoje uma das contundentes ações do garantismo processual é levar a sua mensagem para o público de graduação, como eu procuro fazer na minha faculdade, na FADIPA, através das aulas, de palestras, exposições, do congresso, do colóquio internacional que nós organizamos lá, e como vem fazendo outros valorosos processualistas com inclinação ao processual garantismo aqui no Brasil, que eu procurarei falar deles também no decorrer da minha exposição, porque, afinal de contas, ninguém faz chover sozinho, ninguém faz verão sozinho. E hoje há uma pleiade de importantes pensadores de direito processual como um todo, com enfoque desde o garantismo processual. Né? Veja, uma primeira pergunta para dizer o que é o garantismo processual, nós teríamos uma possibilidade infinita de começar a compartimentalizar esse ramo de saber, explicar o que ele significa, o que é. Mas, grosso modo, o garantismo processual ele propõe, ou é um movimento que propõe a releitura dogmática do macrofenômeno jurídico constitucional que nós comumente chamamos de processo. É muito comum na dogmática nossa no Brasil e na América Latina também, na Europa continental também, nós entendermos o processo como aqueles ramos dogmáticos infraconstitucionais, processo civil, processo penal e cosivia, não é? Mas, na verdade, nós, quando falamos em processo, nós estamos falando de um fenômeno, de uma categoria que é constitucional e ela deve se desenvolver todo o saber ao redor disso, ainda que nós tragamos enfoques históricos, ainda que nós tragamos enfoques sociológicos, filosóficos, enfim, mas é um saber que deve ser desenvolvido a partir das estruturas constitucionais ou a partir da estrutura linguística contida na gramática constitucional e na gramática convencional, e aqui eu me refiro aos pactos internacionais que vigoram no Brasil. Lembramos que o parágrafo 2º e 3º do artigo 5º, que é o artigo que estabelece as garantias fundamentais, os direitos e as garantias fundamentais, as liberdades públicas, portanto, no nosso ambiente republicano e democrático, ele é expresso ao prever na estrutura do parágrafo 2º e 3º deste artigo 5º que o Brasil também recepciona todo um direito internacional convencional, das convenções internacionais, e aqui para nós tem um valor muito importante a Convenção Americana de Direitos Humanos, o chamado Pacto de San José da Costa Rica, que estabelece também garantias judiciais importantíssimas. Então, o garantismo processual, ele de fato propõe uma releitura
deste macro fenômeno jurídico constitucional que nós comumente chamamos de processo, enxergando-o desde o nível constitucional e convencional das respectivas regras que vigoram aqui em solo brasileiro. E esse raciocínio é possível de se fazer em qualquer país, a partir da constituição desse respectivo país e a partir das normas internacionais, das garantias internacionais que existem como direito positivo neste determinado país. Portanto, não é uma coisa complexa, é uma coisa simples. Basta nós aceitarmos essa realidade. E processo é uma garantia contra o poder ou uma garantia contra-jurisdicional, como nos diz um grande amigo, um valoroso processualista com enfoque pelo processual garantismo, um dos grandes produtores da doutrina na atualidade no Brasil, Eduardo Costa. É uma garantia contra-jurisdicional. Então, processo é garantia contra o poder. E o processo jurisdicional, portanto, é uma garantia contra-jurisdicional. Então, esse movimento se contrapõe a posturas dogmáticas ligadas àquilo que nós chamamos abrangentemente de ativismo judicial, que, por sua vez, gera as posturas relacionadas à instrumentalidade do processo, tão combatida, teoricamente, desde aí da PUC-Minas, por trabalhos importantíssimos, notadamente do professor Rosemiro Pereira Leal. Então, se contrapõe a posturas neoconstitucionalistas que querem levar ou elevar os princípios para cima da normatividade concreta das regras, e aí você abre para uma casuística absolutamente subjetiva a partir daquele que nos julga e dos tribunais que exercem jurisdição. Então, se contrapõe ao dirigismo judicial, ao hiperpublicismo, ao solipsismo, ao cooperativismo, que é uma outra coisa criada, sabe-se lá porquamente, de algo que já começa como algo contrário à própria estrutura do processo, que é um ambiente, queiramos nós ou não, conflitual, não é um ambiente de cooperação, de realizar algo juntos, não. Autor pretende uma coisa, réu pretende outra, e a Constituição da República dá a eles essa possibilidade de exercer, a partir de ampla defesa do contraditório, aquilo que eles entendem correto, de acordo com o direito posto. Sobre cooperação, por exemplo, ou na minha, melhor dizendo, desconstruindo aquilo que se chama de princípio da cooperação, ou modelo cooperativo de processo, há um texto importantíssimo de Diogo Crevelin, um grande amigo nosso, lá do estado do Espírito Santo, onde ele definitivamente constrói um texto desconstruindo as posturas dogmáticas que insistem em falar que nós estamos diante de um novo modelo, do modelo cooperativo. Né? Em suma, o movimento está por debaixo do movimento relacionado ao garantismo processual, a releitura deste macro fenômeno jurídico constitucional de modo a retirar ou se contrapor às doutrinas que existem, que nós somos, lamentavelmente, fomos caudatários dela na nossa primeira formação, que acabam incentivando um ultra poder. Então, o legislador confiando no aumento de excesso de poderes ao juiz, a doutrina acriticamente legitimando essa postura, e nós vendo o que acontece na realidade prática do foro civil penal, por exemplo. E essa é uma realidade que também, lamentavelmente, ocorre por toda a América Latina, não é? Conforme vem sendo denunciado por algumas agremiações internacionais, e aqui eu destaco o papel do Instituto Pan-Americano de Direito Processual, que congrega os processualistas que pensam desde essa perspectiva do garantismo processual. Portanto, o que nós queremos é repensar para que o processo não seja algo que acaba sendo apropriado pelo Leviatã, pelo Estado, algo que seja realmente pensado, criado no plano legislativo e concretizado no plano prático do direito aplicado, a partir daquilo que é, né, com a garantia das liberdades públicas, e não como algo operado ex parte principis, como se o processo fosse, como lamentavelmente se ensina, e equivocadamente, o que é pior, um instrumento da jurisdição. Então, nós, os juristas, os processualistas que cultuam, que difundem, que pensam, que desenvolvem o saber garantístico, processual garantístico, em outras palavras, nós queremos que o processo
seja operado de forma republicana e democrática. Senão, do contrário, é justiçamento. O fato é, qualquer cidadão deveria saber disso. E o juiz não tem, ainda que uma autoridade de extrema importância, que exerce um poder de extrema importância, ele não tem um cheque em branco dado pela Constituição para justiçar. Ao contrário, ele exerce um poder republicano e democrático que está, por ser um poder, inclusive, que decorre da juridicidade da estrutura jurídica, está limitado a certas pautas, queiramos nós ou não. De modo que, respondendo a uma indagação que me foi feita por alunos, eu respondo de imediato. O processual garantismo, ou o garantismo processual, ele não leva em conta o clamor popular por justiça. Quando a sociedade clama por justiça, quando nós vemos alguém indo para a televisão e extremamente magoado, e legitimamente magoado, porque o filho foi atropelado, quase perdeu a vida, que essa pessoa não quer nada, quer apenas justiça. Quando nós falamos nesse nível do linguajar, do nosso dia a dia, do senso comum, quando se quer justiça ou clamor por justiça, o que se de fato quer é vingança. E o processo, enquanto macrofenômeno jurídico constitucional, não se presta a isso. Portanto, o saber difundido pelo processual garantismo não se preocupa com clamor popular. Né? Justiça, a ser feita justiça por um clamor popular. O judiciário não tem essa autorização da Constituição. É exatamente o judiciário, seus juízes e as garantias constitucionais exercem para um papel contra-majoritário. Queiramos nós ou não, gostemos nós ou não, foi isso que foi posto ao nível constitucional pelo legislador constituinte originário. Então, a Constituição e as suas garantias exercem um poder contra-majoritário, ainda que a maioria, por exemplo, no Brasil, queira, por um clamor popular, a pena de morte, todos nós sabemos, qualquer aluno do segundo ano da graduação de uma faculdade de Direito sabe que não pode haver pena de morte. Dentre as penas vedadas pelo ordenamento jurídico, uma delas é a pena de morte, que não pode existir, salvo em caso de guerra declarada. Isso não é o caso. Então, esse é o papel contra-majoritário. E o judiciário, através de seus juízes, portanto, aqueles que nos julgam, e aqui eu dou um recado a mais também, para aqueles que nos acusam, eles devem sim pautar a sua importante função republicana, constitucional e democrática pela legitimidade daquilo que a Constituição estabelece. Então, clamor popular, falar que nós vamos fazer justiça, nós, os advogados, nós, os juízes, nós, os representantes do Ministério Público, nós, doutrinadores, isso é um paralogismo. Então, é um argumento que é usado, ainda que na melhor das intenções, mas que ele não se sustenta juridicamente. O jurídico, o ontologicamente jurídico, invariavelmente, ele tem vários atributos, mas 3 atributos lhe marcam o caráter essencialmente. A vinculatividade, o direito serve para gerar vinculatividade entre os sujeitos de direito, serve para gerar previsibilidade nas condutas intersubjetivas e, naturalmente, para gerar segurança jurídica. Do contrário, não é direito. Não é? Então, esse é o mais ou menos, grosso modo, que o garantismo processual propugna. Então, é um movimento que se contrapõe a toda e qualquer dogmática doutrina no plano do saber jurídico processual que viole as regras do jogo. Evidentemente que existem várias formas de se propor um pensamento garantístico. Né? Luigi Ferraioli faz isso numa dogmática e numa epistemologia um pouco diferente da nossa. A Escola Mineira de Processo fez isso. O chamado processo constitucional, tão bem difundido aí no estado de Minas, no Brasil e no mundo, pelo professor Baracho também, não deixa de ter essa preocupação, mas me parece que o saber atual daquilo que hoje nós chamamos de garantismo processual, pelo menos naquilo que vem sendo desenvolvido no âmbito latino-americano, e notadamente aqui no Brasil, por aquilo que já se vem sendo chamado de Escola Brasileira de Garantismo Processual, ele tem essa preocupação, a preocupação de encarar esse macrofenômeno como um fenômeno constitucional e aquilo que nós realizamos no plano micro, no plano da atividade do Poder Judiciário, com a
textualidade contida nos códigos, que nós chamamos ora de Código de Processo Civil e ora de Código de Processo Penal, na verdade, ali estamos seguros disso, que ali nós temos o regramento do respectivo procedimento, porque as regras, de fato, elas estão todas alocadas no plano constitucional. Então, o garantismo pretende atuar nos 3 níveis da linguagem do direito. No nível do direito estático, ou seja, daquilo que está escrito na gramática constitucional legal, no nível do direito doutrina, da ciência do direito, naquilo que nós, enquanto intérpretes qualificados, enquanto, entre aspas, juristas, para usar um nome pomposo, naquela interpretação que nós damos, não é? A partir das regras postas na textualidade, esse é o segundo nível de linguagem, da ciência do direito, portanto, da doutrina, e o terceiro nível da linguagem, que é a do direito aplicado, que vai gerar um ato decisional, onde, então, aqueles que nos julgam também farão as suas interpretações, muitas vezes recomendados por aquilo que a doutrina sugere, por questões fáticas, naturalmente, mas essa interpretação ela tem um plus, ela tem um quid, ela tem algo que a diferencia da interpretação que o melhor doutrinador do direito do mundo pode fazer, que aquilo decorre de um ato decisional, é um ato de poder, que haverá, então, a intromissão do poder estatal por sobre a esfera de liberdade do indivíduo, individualmente considerado, ou de nós enquanto sociedade civil organizada. Então, o garantismo processual se propõe a isso, a chamar a atenção do que nós fazemos até hoje, a bem da verdade, e com todo respeito, porque eu pensei assim, nós todos pensamos assim um dia, mas a forma nossa de operar no nível micro, no nível procedimental do dia a dia das coisas do foro civil ou penal, nós hoje temos plena consciência de que é um equívoco. Existe uma forma melhor, porque nós procuramos ler a Constituição por aquilo que o Código de Processo Civil ou o Código de Processo Penal faz, estatui. Então, isso é um malveso. Nós não nos desgarramos de posturas antigas em que não havia ainda a diretriz da supremacia da Constituição, como passou para nós culturalmente, para a cultura jurídica, para o saber jurídico ao largo do século XX, principalmente após o flagelo da Segunda Guerra, onde, então, a lei que nós chamamos Constituição, ela goza de supremacia por todo o sistema jurídico, e o sistema jurídico é que deve ser enxergado, criado, interpretado e efetivado a partir daquilo que a Constituição estabelece. Professor Glauco, é aí que entra... Eu assisti a palestra que o senhor deu semana... Foi no final de outubro, né? Na ESA aqui da OAB de Minas. Muito boa, por sinal, recomendo a todos. E teve uma passagem que o senhor fala assim que existem ideologias ocultas na legislação processual e nos códigos. É aí que entra essa explicação sobre essa sua afirmação, daí, o que significa ideologia oculta nos códigos. Essa tradição, mesmo italiana, né, que a gente carrega do início do século passado, do século XX, que a gente carrega ainda nos ombros, seria essa tradição? Mais ou menos. Quando a gente usa essa expressão que há ideologias ocultas por detrás da legislação, qualquer legislação certamente traz as suas ideologias, porque aqueles que nós elegemos para estarem no parlamento e criar as leis, eles são eleitos a partir de uma determinada cultura, de uma determinada ideologia existente num determinado momento histórico, numa determinada sociedade, no tempo e no espaço. E isso, obviamente, virá retratado na lei. Só que, às vezes, o próprio legislador esquece. Muitas vezes eles se esquecem de que não basta criar aquilo que a ideologia de quem elegeu quer. Quanta gente não votou em tantos parlamentares hoje que são pessoas que acreditam que a pena de morte é um remédio social eficaz. E ainda que o sujeito tenha recebido 15 milhões de votos para deputado federal, ele não vai poder propor uma legislação onde esteja estabelecida a pena de morte. Há a cláusula constitucional, há uma barreira. Quando nós falamos de ideologias ocultas, vamos olhar então para 100 anos atrás.
No final do século XVIII, ou do século XIX, melhor dizendo, em 1897, entra em vigor o CPC da Áustria. O Império Austro-Húngaro ainda existia, ele só vai ser dissolvido pelo Tratado de Versalhes com o final da Primeira Guerra Mundial, e o ministro da Justiça à época era Franz Klein. Então, havia, nesse período histórico, um alevantamento de posturas ideológicas que nós chamaríamos socializantes. Era um momento histórico que isso passou. E essas posturas históricas, elas acabaram, então, levando para o Estado ou municiando o Estado e seus agentes, notadamente os agentes do Poder Judiciário, portanto, aqueles que nos julgam, com muito poder, vendo o processo como um mal necessário. Então, isso foi descoberto, foi relembrado ou ressuscitado na década de 90 por Franco Cipriani, um processualista importante, um historiador do processo, falecido alguns anos atrás, que era da Universidade de Bari, professor titular de Bari. O Cipriani, que se tornou conhecido por fazer o resgate, quando entra em a fase, em 95, do centenário da exposição de motivos desse CPC austríaco, que ele chama de Código Klein, que é positivado em 95, tem 2 anos de vacatio legis e entra em vigor em 97. Então, o Cipriani vai relembrando a história disso e mostrando como é que foi que o Estado de então, né, como é que o Império Austro-Húngaro fez para estabelecer essa normatização no chamado Código de Processo Civil. É dessa época que nós temos, por exemplo, o direito civil dos pobres, de Anton Menger, irmão de Karl Menger, que foi um grande economista que ajudou a influenciar, por exemplo, a Escola Austríaca de Economia, que era um liberal. Então, imagina a discórdia que teve entre ele e o irmão. E o irmão, que era jurista, professor de direito, e era um ultrasocialista, ele cria e escreve um livro, que não há tradução para o português ainda, só em espanhol, mais próximo de nós, O Direito Civil dos Pobres. Então, toda a carga ideológica disso foi levada para a legislação. Potencializou-se, deu-se musculatura para a autoridade judiciária. Muito bem. Aí a coisa vai se desenvolvendo, era um momento de transição onde se abria mão dos postulados de um Estado liberal, né, na abrangência do termo, ingressava-se num Estado social, no welfare state, no final do século XIX, começo do XX, e aí então começam a surgir os códigos na América Latina. Então vamos lembrar o CPC de 39 do Brasil, cuja exposição de motivos é do glorioso e conterrâneo seu de Estado, Francisco Campos, um gênio, apelidado de Chico Ciência. Mas não nos orgulhamos muito, não. Ele não tinha compromissos com a República e com a democracia. Os compromissos que se tinha à época do Estado varguista eram outros, nós sabemos quais eram. Então, eram compromissos autoritários para se enaltecer a figura do comandante, do Führer, do capitão, e isso está claro com todas as letras dito no CPC de 39, dizendo a influência que o Código de Franz Klein no CPC austríaco teve, não só na legislação da Europa continental, como de alguns países da América Latina, e no então recém-publicado, editado, CPC de 39, quando dá-se a estrutura unitária novamente para o direito processual. O CPC de 73, a mesma coisa. Então, seguiu-se apostando nessa musculatura da autoridade judicial, o juiz como um condutor da cena processual, como um protagonista. E aí há um erro histórico, e esse erro se deve a Calamandrei. O Calamandrei, ele, de uma certa forma, ele acaba distorcendo uma ideia do que eu vendo e potencializa, naquilo que se chama de institutos fundamentais, a figura da jurisdição, ou a categoria constitucional da jurisdição, como algo mais importante deste fenômeno que nós chamamos de processo. Então, e ele diz com todas as letras, isso é dito, que as partes devem se adequar ao poder do juiz. Então, você sabe, você viveu na Itália por 2 anos, você sabe que a exposição de motivos do CPC italiano de 40 foi sacada das edições modernas. A chamada Relazione Grandi, que na verdade nada mais é do que a exposição de motivos, relação ao rei, a exposição que ele manda ao rei, a Itália ainda era um império, o rei, enfim, estava lá naquela situação de modificação, para o Código de 40, no auge do fascismo, então, lembrando, a Segunda Guerra Mundial começa em setembro
de 39, todas aquelas forças do eixo lá se maquinando com agigantamento do Estado, e aí então, quem é que faz a exposição de motivos? Se nós não achamos a exposição de motivos em italiano, talvez você na biblioteca da sua universidade, lá em Firenze, pode ter tido acesso. Eu tive acesso a ela numa tradução ao espanhol que foi feita por um processualista importante da Colômbia chamado Jairo Parra Quijano, que é importante, mas ele é de uma linha que propugna esse tipo de doutrina com excesso de hiperpublicismo, excesso de hiperpublicismo me parece uma redundância, mas com esse hiperpublicismo que acaba demasiadamente confiando no juiz, em seus poderes, para redimir todos os males que afetam o tecido social. E lá, essa exposição de motivos que a história narra, relata, que foi redatada por Calamandrei. Calamandrei diz com todas as letras que as partes, no Código atual de 49, diferente do que foi do Código passado, devem submeter a direção a partir dos poderes do juiz, a direção do processo a partir dos poderes que o legislador estava dando ao juiz. E isso, evidentemente, foi contaminando. É desnecessário dizer da influência que a dogmática italiana na processualística teve entre nós, notadamente no processo civil, com a vinda de Liebman para cá entre nós, viveu 4, 5 anos no Brasil na década de 40, influenciou Frederico Marques, influenciou Buzaide, que foi autor do anteprojeto de 73, influencia Luiz Eulálio de Bueno Vidigal, aliás, Buzaide e Vidigal, os dois primeiros professores titulares de processo civil da Universidade de São Paulo. Então, é evidente que há as questões ideológicas. Hoje, se você pegar o nosso Código de Processo Civil de 2015, ele é um diploma esquizofrênico. Quando eu digo esquizofrênico, eu estou me referindo a uma categoria da psicologia, da psicanálise, que diz que é quando uma mesma coisa comporta duas coisas distintas. Então, nós seguimos tendo um código que ele é, sim, autoritário, como era o de 73. É um código que segue apostando nessa estratégia de dar musculatura ao juiz. O juiz continua tendo muitos poderes. E, veja só, poderes para o relator. Nós temos uma praga que até hoje ninguém se atenta, que é a questão da prevenção. Então, nós somos obrigados a ficar como num roda-moinho na mão da mesma pessoa física no âmbito do tribunal, que já tem a sua opinião formada e, portanto, sendo impactado na imparcialidade. E aí, então, a gente destruindo a ampla defesa, contraditório, a acusatoriedade que orienta o fenômeno, o processo, enquanto macro-fenômeno constitucional. Enfim, são problemas graves que a gente tem. Enquanto você tem um código que você percebe, nós percebemos com a leitura dele, que ele segue acreditando nessa estratégia de municiar o juiz de poderes, nós temos, por exemplo, o artigo 190, que é o ápice da liberdade concedida pelo legislador do CPC de 2015 às partes, permitindo de forma abrangente o negócio jurídico processual. Você sabe, pessoas capazes podem, empresas, pessoas jurídicas, pessoas físicas, podem estabelecer a regra do procedimento que elas querem, sem que o juízo estatal possa interferir nisso. Evidentemente, desde que esteja dentro dos requisitos de validade do negócio jurídico, agente capaz, objeto ilícito, forma prescrita ou não defesa em lei, nós podemos baixar o nosso código de procedimento para o juiz civil fazer o toque da demanda a partir daquilo que nós queremos. Então, ao mesmo tempo que você tem um aperfeiçoamento, às vezes perverso, da autoridade, você tem esse enaltecimento, essa garantia de liberdade. Então, é um código esquizofrênico em certos aspectos. Né? E essa norma em si que o senhor acabou de mencionar, ela me lembra muito o processo liberal, né? Aqui falando, já que vou chamar de você, que nós somos da mesma geração. Mas, é isso que eu ia falar. Não é porque eu tenho idade para ser teu pai que você vai me nós chamar somos de da mesma senhor. geração, né? Nós somos da mesma geração. Então, me lembra essa questão da liberdade das partes, deixar o juiz como mero espectador, me lembra o modelo de processo, por exemplo, do Goldschmidt, ou coisa do tipo, né? O problema é que o processo liberal, ele acabou, me parece, não sei se você concorda com isso, ele deixa as partes
lutarem entre si, o juiz fica lá como mero espectador, e aí quando o Goldschmidt tentou sair fora disso, ele pegou e jogou no colo do juiz a possibilidade de inclusive, ele não fundamentar as decisões. Gera essa situação mesmo, porque o processo, o CPC acaba que alguns artigos ele é liberal, em outros artigos ele é socializante, e aí você fica sem saber qual que é a linha teórica que nós vamos adotar efetivamente. Por isso que eu acho não, né? Eu penso e concordo com esse movimento do garantismo processual, esse movimento teórico, porque a gente deixa de olhar somente para os códigos da legislação infraconstitucional e busca esse modelo constitucional de processo, né? O que vem a ser isso? E eu queria aproveitar também essa questão histórica que você acabou mencionando, que me chamou a atenção em alguns textos. Por exemplo, tem um texto que você escreveu, muito bem escrito, por sinal, fala assim, processo jurisdicional e os institutos fundamentais do direito processual, é o título, né? E aí tem um trecho que você fala assim, que atualmente vive-se a febre confusa do chamado neoconstitucionalismo. Eu acho interessante essa frase, que vive-se a febre confusa do neoconstitucionalismo. Você poderia explicar assim, o que significa isso, esse neoconstitucionalismo? O que é essa febre confusa? Na verdade, esse sintagma febre confusa, eu compus ali com efeito rigorosamente retórico, para chamar atenção. O que eu quis dizer com isso é Funcionou. enfim, mas o que eu quis dizer? Uma alegoria, chamemos assim, é um recurso, uma estratégia retórica para poder tentar chamar atenção. Então, veja, hoje em dia nós temos posturas daquilo que se chama de neoconstitucionalismo, que existem vários neoconstitucionalismo ou neoconstitucionalismos, como já foi explicitado, por exemplo, por um trabalho excelente de Humberto Dávila, né? O fato é que, de um tempo para cá, talvez nos últimos 30 anos, por influência que se apropriou, então a doutrina nossa, principalmente dos tribunais superiores, foram se apropriando, por exemplo, com a ideia de Robert Alexis, com a ideia anterior de Ronald Dworkin, enfim, com ideias que são ideias de um outro ambiente jurídico raciocinal, que é um ambiente fundamentalmente do Dworkin, por exemplo, que trabalha com o ambiente de common law, ainda que o Alexis seja de um ambiente de direito escrito, né, romano-germânico, e, por sua vez, elaborou, refinou as ideias do Dworkin. Mas o fato é que, de um tempo para cá, a doutrina acabou legitimando certas posturas dos tribunais superiores, aí, notadamente o Supremo Tribunal Federal, de que a principiologia existente, difusa na literalidade, na textualidade constitucional, teria uma carga de normatividade importante, ou tão importante quanto uma regra. E isso, rigorosamente, é um absurdo. A regra, e principalmente para nós que somos de tradição romano-germânica, onde as palavras ficam escritas e o falado voa, enfim, para nós, a textualidade daquilo que foi positivado pela autoridade competente, no caso, o legislador, é o estándar, é o primeiro ponto de arranque de partida para nós formularmos as nossas interpretações. E, às vezes, a Constituição de 88, enfim, teve uma proposta política, mas, em alguns aspectos, no jurídico, ela, então, estabelece aquilo que se chama de princípios. E algumas autoridades, exercentes de poder, portanto, notadamente aqueles que nos julgam, entendem possível que seja dada uma interpretação para um ato decisional que se leve em conta princípios. Princípio da dignidade da pessoa humana. Ora, pois, o que significa isso? Tudo ou nada ao mesmo tempo. Princípio da cooperação. Isso não significa nada, ao menos no âmbito do direito processual, do processo. Que ou é processo e o ambiente ele é conflitivo, ou é cooperação e o ambiente é outro. Não é? É de laborar, fazer junto, cooperar. Enfim, não pode ser.
Se for assim, então nós estamos legitimando que o Estado juiz imponha por sobre a nossa esfera de liberdade o dever de cooperação. E qualquer pessoa alfabetizada que leia o artigo 6º do CPC 2015 vê que lá está escrito que todos os sujeitos de direito são obrigados a cooperar entre si para se atingir uma decisão de mérito justo num prazo razoável. Isso é lindo, mas não em perspectiva jurídica, ainda que alguns corajosamente tentam salvar, interpretando esse artigo 6 de uma outra forma, mas com uma interpretação totalmente desacoplada daquilo que está previsto e que foi escrito na lei pelo legislador, pela autoridade competente. Então, quando nós temos essa questão que eu chamei de febre confusa, nada mais foi para dizer que essa possibilidade de se interpretar no plano dogmático da doutrina ainda vai lá. O compromisso doutrinador é com as suas ideias, zeteticamente consideradas, e já falaremos disso, ou dogmaticamente consideradas, não importa. Aquilo que está no livro, ainda que ele seja tido como o maior doutrinador da galáxia, aquilo lá não tem o poder de vincular as pessoas e a sociedade. O que tem é o ato decisional. E quando você permite que as interpretações das autoridades responsáveis pelo decreto do ato decisional, portanto, aquelas que operam ao nível da linguagem do direito aplicado, que elas possam colocar um princípio como vetor determinante de uma solução ao caso concreto, aí, meu caro Denis, nós estamos realmente apartados da segurança jurídica. Porque você, como juiz, pode achar que o princípio significa uma coisa, o ministro do Supremo Tribunal vai achar outra, o juiz do Juizado Especial Civil da comarca de Jundiaí, minha comarca, achará outra. Eu, como ministro do STJ, acharei outra. E aí nós não teremos segurança. Ou o direito tem como atributo a segurança jurídica, ou então nós deixemos aos oráculos revestidos de toga, que exercem o sacrossanto poder da jurisdição, que tem que exercê-los de forma republicana e democrática e, portanto, vinculado à textualidade da Constituição, ou então nós podemos dizer que o princípio pode legitimar qualquer interpretação. Isso não pode. Então, a tal da febre confusa gerada por essas posturas que se chamam de neoconstitucionais, neoconstitucionalismos, etc. Existem ministros do Supremo Tribunal Federal que, infelizmente, são pródigos em lançar princípios como ato fundamentante de suas decisões importantíssimas. E aí ele acaba decidindo conforme está na iluminada cabeça de Sua Excelência. E nós não podemos aceitar isso. Acaba caindo no solipsismo. Dogmaticamente, eu digo. Cai no solipsismo, né? No espaço Totalmente. que você não consegue fiscalizar, como os nossos alunos aí que estão assistindo sabem, né? Que já Exato. estudaram Exatamente. também. Exato. Eu tava num dos seus textos, eu achei interessantíssimo. Você cita uma autora, uma processualista peruana, que eu não conhecia. Achei muito interessante. E chama Oi me leo e não me reconozco. É. Batalha de Eugênia pelo garantismo processual. Eu achei interessante. Você fala um pouco sobre esse processo que a Eugênia Ariane passou, de não reconhecer aquilo que escreveu. Interessante, eu fiquei até me perguntando o seguinte: será que todos nós não somos um pouco também Eugênia diante desse contexto? Quer dizer, de olhar para trás o que a gente aprendeu no direito e como nós aprendemos o direito e nós não nos reconhecemos mais? Eu falo com os meus alunos, eu não sei se isso corresponde ao que você pensa também. Lógico, eu sou grato às instituições onde eu estudei, onde eu fui aluno, sempre fui grato e sempre serei. E aos meus mestres também, meus professores, sempre serei grato. Sou eternamente grato a eles. Mas é interessante perceber que quando passa alguns anos, tudo que a gente aprendeu, da forma como a gente aprendeu, já não serve mais, né? Interessante isso. Eu não sei se essa é uma pergunta que eu ia fazer. Será que nós, de certa forma, não somos um pouco assim, Eugênia, de olhar para trás o que nós aprendemos e não nos identificarmos com aquilo que estudamos e com o que pensávamos? Parece que nós somos outras pessoas realmente, né?
pensamos de outra forma. Eu não sei se isso corresponde ao seu pensamento. O que você tem para falar para a Corresponde. gente? Somos todos Eugênia em nossas batalhas, desde que nós tomemos a consciência que o caminho intelectual jurídico que nós seguimos ou estávamos a seguir era um caminho em desacordo com a ordem constitucional. Então, é essa a grande reflexão que fica a partir desses dizeres de Eugênia Ariano Bel. Tem um motivo, Denis, de Eugênia não ser tão conhecida no Brasil. Agora ela já vem sendo conhecida por força da divulgação de seu nome feita pela Escola Brasileira de Garantismo Processual. Por que que ela não era tão conhecida aqui? Por que que, por exemplo, apenas em algumas passagens de alguns livros mais antigos, aí de 10 anos para trás, nós não tínhamos a presença pujante de nomes como Juan Monteiro Aroca, professor catedrático, hoje já aposentado na Universidade de Valência, foi ministro da Corte Superior da Comunidade Valenciana, um dos maiores processualistas do mundo, indiscutivelmente. Porque não era popular para nós o nome de um argentino importantíssimo, vizinho nosso, de Adolfo Alvarado Veloso, professor titular da Universidade Nacional de Rosário. São Franco Cipriani, quantas vezes nós ouvimos na nossa graduação falar em Franco Cipriani? Nada. Esses nomes começaram a se popularizar no Brasil de 10 anos para cá, 5, 6 anos para cá, há pouco tempo. E o nome dessas pessoas não é de todo conhecimento nosso, porque os doutrinadores que nos antecederam, digamos, os pais do processo civil ou penal de gerações anteriores, aqui eu também me orgulho de ter sido aluno de vários deles, de ter aprendido nos livros de vários deles, como foram os meus professores na FADIPA, depois outros professores no nível de pós-graduação, de mestrado e doutorado. Por que que não nos chegou esses nomes? Porque esses nomes, de uma certa forma, eles eram boicotados pela doutrina nossa. Por quê? Porque quando se falava em um processo com uma visão diferente, não era o processo cuja visão reinante estatólatra aqui no Brasil, caudatária daquilo que nós chamamos de instrumentalidade do processo, que visa os interesses do Estado, os escopos do Estado, antes, fundamentalmente, dos interesses das partes que levam seus pleitos para o judiciário, e que gera, né, ao fim e ao cabo, aquilo que hoje nós chamamos de ativismo judicial, cujo o garantismo processual combate diuturnamente. Por esse motivo, nós não conhecíamos Eugênia. Esse texto de Eugênia eu escrevi a convite de um processualista importante de Peru, que estudou no Brasil, fez mestrado na URGS, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em processo civil, foi orientando do professor Mitidiero, Daniel Mitidiero, é o chamado Renzo Cavani, você já deve ter ouvido falar dele. E Renzo Cavani, inclusive, fez a gentileza de ter traduzido ao espanhol a Carta de Jundiaí. Depois eu sei que você vai querer falar dela também. E ele está coordenando, ele é professor da PUC do Peru, onde Eugênia também leciona. Eugênia, que é de descendência italiana, ela fala italiano como fala o espanhol, maneja da mesma forma. Então, ele, organizando um livro em homenagem a ela, me convidou para escrever nesse livro. Então, eu escrevi esse texto que você viu, mandei para ele, ele ficou de fazer a tradução, etc. Então, eu enaltecendo o papel dela. A Eugênia foi uma das pessoas que, quando ela toma contato, por exemplo, com a obra de Franco Cipriani, que era um sujeito que batalhava pelo garantismo internamente ao saber do processo civil, quando ela toma contato com ele, até por conta da questão idiomática, ela se dá conta que tudo aquilo que ela ensinava e que havia aprendido, até então era falar o mais do mesmo. Seguia na aposta de se ultravalorizar o poder do juiz, seja no nível legal do direito estático, portanto, por obra do legislador, e seja por aquilo que os doutrinadores propugnam em termos de interpretação dessa legislação. E aquilo, consequentemente, que posteriormente os juízes acabam aplicando e aplicam até com certa tranquilidade, porque, afinal de contas, se o doutrinador X falou isso, vamos que vamos fazer assim. Então, ela toma essa noção, percebe que, de fato, ela estava errada, e, de repente,
tudo é uma questão, somos todos pessoas, seres pensantes, então a partir do instante em que a venda nos é tirada dos olhos ou que a coisa nos é devidamente explicada, a catequese que nós sofremos ela vai se descompondo ou se decompondo dentro de nós. E ela então toma a iniciativa de traduzir vários e vários escritos de Franco Cipriani para o espanhol, e ela reúne, compila esses textos e dá o nome a esta obra de Batalhas pela Justiça Civil do Franco Cipriani. Então, na verdade, ela traduzia um livro de 500, 600 páginas com traduções que ela fez do italiano para o espanhol. Ela tinha muita amizade, era próxima do Cipriani. Escreve esse livro, então, Batalhas em prol da Justiça Civil, esse livro de coletâneas. E ela ajuda, então, a difundir o pensamento garantístico do Cipriani no Brasil. E ela, no ano de 2000, no começo dos anos de 2000, ela foi descoberta pelo Adolfo Alvarado Veloso, e eles se reuniram, então, com a convite do Monteiro Aroca, ela, o Alvarado Veloso, o Cipriani e alguns outros professores do cenário europeu, e também latino-americano, notadamente da Argentina, vão para Valência para um congresso patrocinado pela editora Tirantes Loblanche, lá da Espanha, que é a sede espanhola, e se redata, então, a chamada Moção ou Moção de Valência, né? Que era um dos primeiros manifestos internacionais em prol do garantismo processual, isso desde 2006. Né? E lembrando que aquilo que eu chamei de queda da Bastilha, quando se dissolve a questão do ativismo, ou pelo menos começa a haver contraposição doutrinária, foi em 2001, no Congresso de São José da Costa Rica, que o Monteiro Aroca foi convidado, ele era membro do Instituto Ibero-Americano de Direito Processual, ele é convidado para fazer a conferência de encerramento, lembrando que tinha entrado em vigor há pouco tempo a LEC espanhola, a Lei de Enjuizamento Civil espanhola, né, que é de 2000, janeiro de 2000. Ele fala, então, que a LEC cria um novo paradigma, um direito processual, então, com mais liberdade e menos autoridade. E aí, então, daí para frente que começa esse movimento vai crescendo no ambiente ibero-americano. Deixa eu aproveitar a sua fala, deixa eu fazer uma observação aqui, uma opinião quase que subjetiva. Eu queria saber a sua opinião também, mas ela tem uma dose de objetividade, porque tem muito estudo por trás disso. Eu não sei eu queria saber se você concorda comigo. Eu estou achando que você vai concordar. Tem algo que me incomoda um pouco no Brasil, assim, dos juristas em geral, é essa dependência com os juristas europeus, né? E agora, nos últimos anos, está numa moda de a gente só olhar para os Estados Unidos, por exemplo, os juristas norte-americanos. Exato. Quando a gente tem na América Latina uma riqueza jurídica, científica, que não tem tamanho. Inclusive, quando eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, eu não conhecia, né? Só conhecia os seus textos lá no Panamá, que a gente teve a oportunidade de assistir. Eu tive a oportunidade de assistir sua conferência e assistir as conferências do Alvarado Veloso e outros grandes juristas. Foi muito bem organizado, né? Monteiro Aroca estava lá também. Foi uma honra muito grande. E eu me senti, assim, muito bem, porque é algo que eu já estudo, assim, tem muito tempo. Não conhecia alguns dos autores que estavam lá, eu fiquei muito honrado de estar lá. Mas é algo que os meus alunos sabem disso, que eles estão assistindo aqui ao vivo, eles sabem, que esse movimento do processo constitucional, ele começou, foi na América Latina. Essa ideia de olhar para, além desses modelos liberais estatizantes que tinham na Europa, e começar a pensar no processo como ideia de garantia, e surgiu na América Latina. Com juristas uruguaios, chilenos, argentinos, e às vezes eu me espanto quando viajo e tenho a oportunidade de ler, às vezes, autores argentinos da década de 60 que já escreviam obras maravilhosas, que parecia que estavam em plena democracia, quando na verdade não estavam, né? Então, eu queria saber se você concorda com isso, que a gente tem que começar, e eu penso que, não sei se, vamos ver se você vai concordar, acredito que sim, que o Instituto Pan-Americano de Direito Processual tem, né, e terá ainda cada dia mais um papel importante nisso, de ter um pensamento processual latino-americano soberano, e não nessa dependência irritante, ou falando irritante, eu falo por mim,
do pensamento europeu e olha, eu estudei, eu tive a oportunidade de fazer uma pesquisa a convite lá na Europa, mas eu nunca me senti de joelhos. Eu nunca, eu não, eu- o direito processual latino-americano tem muito a ensinar aos europeus. Essa é a impressão que eu tenho, né? Eu não sei se você vai concordar com isso. Então, isso que eu queria compartilhar, porque, só para concluir o meu raciocínio, que às vezes eu vejo decisões, por exemplo, do Supremo, que cita autores alemães, cita autores estadunidenses. Eu fico me perguntando por que eles citaram esses autores aqui. Eles estão falando obviedades. Esses autores estão falando coisas que os latino-americanos já falavam na década de 50. Então, assim, eu não sei, parece que essa visão colonial, ela ainda está tomando conta dos juristas brasileiros. Eu não sei se essa impressão é a mesma que você tem. E eu estou fazendo essa pergunta quase em tom de desabafo e em tom de opinião. E essa é a minha impressão, que a primeira vez que eu tive a oportunidade de ir para Portugal para fazer dar uma palestra e lançar um livro lá com professores de Coimbra e do Porto, foi falando sobre, olha o título da minha palestra, os meus alunos sabem, o nascimento do processo constitucional na América. Foi o título da minha palestra. Eu falei, eu vou lá para a Europa para ficar citando autores europeus, não tem sentido, eu tenho que mostrar o que nós construímos. E essa é a impressão que eu tenho, que os processualistas, por exemplo, europeus, até mesmo por conta da guerra, eles entraram nesse movimento, vamos falar assim, teórico, bem depois dos latino-americanos. Você concorda com essa afirmação ou não? Minha impressão está errada. Não, eu concordo. Eu tenho. É evidente que há notórios processualistas italianos, por exemplo, espanhóis, portugueses, enfim, certamente franceses, há vários alemães, que acabam dando para aquilo que nós chamamos de direito processual um enfoque mais constitucionalizado. Mas é muito comum. Na Itália, por exemplo, o sujeito vai falar de cumulação de demanda como se estivesse falando a coisa mais constitucionalizada do mundo, que é um problema de procedimento. Cada país estabelece seu procedimento como quiser, a partir das regras estabelecidas ao nível constitucional e convencional. E sim, existe isso, eu penso mais ou menos igual. É, Claro que é importante conhecermos o direito comparado, a doutrina comparada naquilo que nos interessa para nossas pesquisas, para um aprimoramento, para um refinamento, para uma crítica, tudo isso é válido. Mas eu creio sim que temos ótimos, excelentes processualistas aqui no ambiente regional e latino-americano que podem contribuir demasiadamente e vêm contribuindo. O Instituto Pan-Americano congrega vários deles. Aqui no Brasil, atualmente, a ABDPRO, a Associação Brasileira de Direito Processual, vem realizando um papel importantíssimo na difusão do garantismo processual. Um dos grandes garantistas aqui no Brasil, que foi o primeiro presidente da BDPRO, o Eduardo Costa, Eduardo José da Fonseca Costa, Os ele que alunos aqui da pós conhecem também. muito bom, excelente, e ele tem uma virtude que isso torna mais legítimo o discurso dele. Ele é um magistrado, ele é juiz federal. Então, a partir do instante em que as vistas dele foram abertas com o levantamento do véu e permitiu a ele enxergar, ele como juiz pôde trazer um monte de contribuição para o garantismo. Não é só ele, não. Dentro dos garantistas mais próximos, né, amigos todos nossos, meus amigos próximos, nós temos o Antônio Carvalho, juiz no Paraná, sua esposa também magistrada, a Luciana Benassi, fazendo esse papel. Existem outros grandes garantistas em outras áreas, por exemplo, você vai pegar o Fausto Hassan Schopper no processo penal, você pega o Auri Lopes Júnior, você pega como juiz também, que é garantista, né? Evidentemente um pouco distante da nossa, diferente talvez desse garantismo processual que eu estou me referindo, mas macroscopicamente, abrangentemente, são garantistas. O Alexandre de Moraes, juiz no Santa Catarina, existem várias pessoas preocupadas com isso. Lúcio Delfino, que é o diretor da RBDPRO, é o capitão do Congresso de Uberaba, que abriu as portas para esse saber relacionado ao processual garantismo, é outro que vem prestando um papel importantíssimo, relevantíssimo. E hoje, por sorte, temos vários pensadores que pensam esse garantismo processual que eu me refiro por vários estados da federação.
Então, Interessante que afinidade, né? Porque vários desses autores que você mencionou, eu indico os textos para os meus alunos. O Lúcio Delfino, por exemplo, é um outro jurista que eu indico. Eu queria aproveitar, então, já que você está no embalo, de indicar também alguns autores que da Hispanoamérica. Assim, além de Alvarado ó, Veloso da Argentina, eu que vou, mais? eu vou inverter, porque exatamente na mesma linha que nós temos essa, que você coloca, que nós temos essa, infelizmente, esse mau hábito de nos socorrermos de juristas estrangeiros, eu vou focar nos brasileiros primeiro, para depois falar dos estrangeiros. Então, eu recomendo para todos os seus alunos, sejam os de graduação, sejam os de pós-graduação, e os eventuais interessados no tema que estejam nos assistindo agora, que acessem, por exemplo, a coluna Garantismo Processual do site Empório do Direito, que é uma coluna que versa especificamente de textos garantísticos, nessa perspectiva do processual garantismo que eu lhes estou falando. É uma coluna que ela é dirigida pelo Antônio Carvalho e pelo Eduardo Costa, dois magistrados garantistas, diga-se de passagem, né? Essa coluna já tem mais de um ano, já vem se fortalecendo, e toda semana, semanalmente, às segundas-feiras, vem um texto novo. São textos não muito longos, às vezes mais compactos, que vem gerando uma curiosidade bastante intensa daquelas pessoas que estão tomando acesso a esses textos e refletindo sobre esses textos. Fora aí, há vários outros trabalhos que vêm saindo ao nível de mestrado, as dissertações de mestrado, e ao nível de doutorado desses processualistas garantistas que escrevem na coluna, como, por exemplo, Diego Crevelin, tirou agora recentemente a sua dissertação de mestrado, super bem aprovada lá na Universidade Federal do Espírito Santo, com viés garantista. O Antônio de Carvalho está concluindo o doutoramento dele na PUC de São Paulo, com texto com viés garantista. A Luciana Benassi terminou o mestrado agora no Paraná com textos garantistas. Matheus Costa Pereira, que é da Unicap, professor doutor da Universidade Católica de Pernambuco, também, para mim, na minha opinião, me parece que a minha análise, a tese doutoral dele, que ele fez, inclusive, sanduíche, lá na Universidade de Valência, que até eu consegui fazer a vinculação dele com o Monteiro Aroca, ele ficou 3 meses estudando na Espanha. Também parece que foi a primeira tese de doutorado a estar sedimentada na perspectiva do saber processual garantístico. Então, a coisa vem surgindo. Então, a primeira coluna, Igor Hatz, Natália Enxerto, enfim, são ele pós-doutor também, então são pessoas que ministram aula em graduação e pós-graduação e vêm produzindo freneticamente, eu diria, textos de conteúdo processual garantístico. Então, além de outros tantos, né, existem outros tantos que vêm fazendo a mesma coisa, mas eu me refiro a isso porque ali está concentrada essa produção, Coluna Garantismo Processual do Empório do Direito. E também, claro, a Revista Brasileira de Processo, a RBD Pro da Editora Fórum, que é o receptáculo oficial do Instituto Pan-Americano aqui no Brasil, e recebe textos dos processualistas ligados ao IPDP, Instituto Pan-Americano Publicou de a Direito Carta de Processual, Jundiaí. publicou a Carta de Jundiaí, etc. E ali também é um receptório de textos com viés garantista bastante importante entre nós. No ambiente ibero-americano, eu me refiro Espanha, falamos já de imediato de Juan Monteiro Aroca. É um grande nome onde se pode começar. No ambiente latino-americano, Adolfo Alvarado Veloso, pela projeção que ele tem por toda a Latinoamérica, professor argentino importantíssimo, pelo trânsito que ele teve em várias universidades aqui do nosso continente, é um outro nome de suma importância. Nós temos Gustavo Calvinho, também de Buenos Aires, importante processualista do processo civil de viés garantístico. Nós temos Omar Benabentos, também, de quem eu fui aluno na Universidade Nacional de Rosário. O livro dele, a tese doutoral dele, fala sobre a teoria unitária do direito processual. Então, ele demonstrando que esse fenômeno, processo, esse macrofenômeno, ele é assentado numa unitariedade, de modo que todas as cláusulas constitucionais que lá na Constituição estão nos pactos internacionais que vigoram no Brasil, que servem juntas para dar o extrato
de onde nós partiremos para as interpretações para formar a carga processual servem para tudo. Então, por exemplo, a chamada presunção de inocência, não é um fenômeno específico do, mais precisamente falando, do Que procedimento você penal. chama de estado de inocência, né? Também. Na verdade, eu me pautei aí na doutrina de Eugênio Pacelli, situação ou estado de inocência, porque foi uma opção do legislador constituinte originário, uma opção política em estabelecer essa condição, esse estado. E ponto. Né? Existe um outro texto, antes do meu até, muito importante, de Eduardo Costa, falando a mesma coisa. Então, se você faz a leitura da Só Constituição... para deixar claro para quem está assistindo, Eduardo José da Fonseca Costa, não é isso o nome Isso, completo? exato, Isso. exatamente. Ele, É, eu, inclusive, é um autor assim, brilhante. Eu também não tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, gostei bastante da oportunidade, já conheci os textos, e eu participei com ele de uma banca de doutorado na PUC, na própria PUC Minas, que para a gente é muito honroso. Eu também vi imediatamente uma afinidade entre a linha de pensamento, né, que defende e com os estudos que nós estamos tentando fazer aqui, né, de pensar o direito processual de forma mais democrática, né, permitir essa fiscalidade popular. Eu queria um só para nome ter do Chile, eu gostaria de falar de um do nome Chile, chileno sim, sim, também, eu vou falar de claro. Hugo Boto Ockley. Ele é de Vinha Sim, del Mar, é também tive a oportunidade de professor conhecer. lá em Vinha del Mar, mora lá, e o Hugo ele foi presidente, inclusive, do Instituto Pan-Americano. Na Argentina, nós temos também o Héctor Granicho, que é da área do processo penal, professor titular da Universidade de La Plata. É o Hector, Héctor Fernandes Granillo, ou Granilho, com dois L's. Aqui acaba sendo mais ou menos a pronúncia, Héctor Fernandes Granillo, com dois L's, para aportuguesar. Ele é uma das principais referências lá no procedimento do júri, e lá eles chamam de juízo por jurados, juízo ou procedimento julgado por jurados. Então, existem vários. No Peru, Eugênio Ariano, Raul Canelo Rabanal, o próprio Renzo Cavani é um garantista converso. E vou dizer mais, você estava se referindo ao brilhantismo do Eduardo, do Lúcio, de todos esses amigos. Na minha ótica, eles se tornaram mais brilhantes, já eram, mas se tornaram mais brilhantes a partir do momento que começaram a conhecer e a difundir e a pensar sobre o garantismo processual, sobre esse saber específico. Porque destoa, o discurso é um discurso que destoa daquele discurso comum a que nós estamos acostumados. Isso aconteceu com todos os hoje confessadamente processualistas garantistas aqui no Brasil. Então, eles se veem com uma possibilidade, uma capacidade argumentativa, dogmática melhor, porque as soluções elas se apresentam de forma muito mais coerente ou racionalmente coerente, muito mais pela racionalidade jurídica e muito menos pelo subjetivismo daquilo que eu penso a partir daquilo que foi pensado antes de mim, com uma base nitidamente autoritária na essência do discurso, que é isso que nós realmente lá estamos desprezando. no Congresso no Panamá, eu tive a impressão que está surgindo um movimento mesmo, jurídico, político nesse sentido, né? Eu tive essa Exato. impressão, juristas brilhantes, mexicanos, o próprio Panamá, né? O Jorge Federico Lee, O atual e presidente do Instituto o Pan-Americano. atual presidente. Então, assim, Exato. a gente assim, é algo que nos enche de esperança, né? De perceber que esse movimento está acontecendo. Eu fico assim, eu lamento muito, porque parece que o tempo, uma hora assim, passou voando. E a gente já estourou o tempo já, e a vontade que eu tenho é de continuar um pouco mais. Eu ia até lhe perguntar sobre a questão do juiz de garantias. Eu não sei como é que está o seu tempo aí, se você pode falar um pouco sobre Eu a tenho questão bastante tempo. E o meu tempo principal aqui, Denis, eu não gostaria de encerrar a nossa conversa, o nosso bate-papo, sem fazer menção à Carta de Jundiaí. Ah, Se certo. possível, Então então, se vamos fechar. tivermos tempo para abordar os É, temas, abordaremos os dois. então vamos fazer o seguinte, vamos tratar dos dois temas. Primeiro, Maravilha. algo que me chama muita atenção, foi uma carta muito bem escrita, a chamada Carta de Jundiaí, que, a meu ver, é uma carta de juristas que se uniram em prol do garantismo processual. A carta foi publicada, foi muito bem redigida, li e reli várias vezes essa carta.
Então, eu queria que você falasse um pouco, primeiro, sobre o que representa a Carta de Jundiaí, né? O que representa essa carta, e aproveitar, então, já fazendo a última pergunta, eu queria que você falasse um pouco sobre o que é o juiz de garantias, mudando de assunto, mas dentro dessa linha também garantista, né? O que é o juiz de garantias e o que ele se relaciona com essa inquisitoriedade estrutural, que isso é fruto de um outro trabalho seu, é um artigo intitulado A Inquisitividade Estrutural e o Juiz de Garantias. Eu estou falando do nome porque, para quem estiver assistindo a gente, poder depois ter acesso aos textos. Então, Está essa, lá na coluna Garantismo Processual do Empório do Direito, no site. exatamente. E a Carta de Jundiaí, inclusive, foi publicada na Revista Brasileira de Direito Processual, que eu também encontrei essa Exato. carta lá. Então, esses dois assuntos, então, queria que você falasse um pouco sobre a Carta de Jundiaí e também sobre essa questão do juiz de garantias, essa inquisitoriedade. A Carta de Jundiaí ela está publicada na RBD Pro, na Revista Brasileira de Direito Processual, foi publicado no Conjur, no site jurídico Conjur, onde obviamente deu uma grande visibilidade, e ela é um manifesto, é o primeiro manifesto brasileiro em prol do garantismo processual, assinada por juristas da mais importância doutrinária e dogmática do Brasil, processualistas importantíssimos do Brasil, e juristas de outras áreas para além do direito processual, e também de toda a América Latina, do México até o extremo sul da Argentina, e também com algumas assinaturas de juristas europeus. Me refiro aqui notadamente a Juan Monteiro Aroca e a Virgínia Pardo Iranzo, que é a sucessora dele na cátedra da Universidade de Valência. A Carta de Jundiaí ela surge por um tirocínio magnífico de Eduardo Costa, à época que ele era o presidente da BDPRO. Ele foi o primeiro presidente da BDPRO, quando se instituiu, e um belo dia ele me liga e ele fala assim, Glauco, a gente estávamos organizando um congresso, o Matheus Costa Pereira e eu por ser das relações, ou diretor de relações internacionais da BDPRO, o Matheus era diretor de eventos, então propuseram, vamos fazer um evento aí, juntando palestrantes da BDPRO e do Instituto Pan-Americano? Falei, vamos. E eu, então, consultei aqui a minha faculdade, o FADIPA aqui em Jundiaí, foi bem aceita a ideia, apresentei um projeto. Na época eu não estava dando aula, foi o período que eu estive fora, mas a coordenadoria da época aceitou o projeto, foram extremamente amáveis e receptivos com a ideia, então instituímos o colóquio. Isso foi em 2017, foi em agosto de 2017. Aí um belo dia o Eduardo me liga, falou, Glauco, o que você acha da gente fazer um manifesto aí, sei lá, Carta de Jundiaí, alguma coisa assim, um manifesto, eu não lembro se o nome ele sugeriu, mas um manifesto para a gente fazer na mesma linha em que há a moção de Valência e a declaração de Açul. A declaração de Açul também é um manifesto em prol do garantismo, formado lá no Congresso Garantista de Açul, na Argentina. Inclusive agora, dia 5 e 6, nós teremos a versão desse ano, a 16ª edição, onde falaremos lá novamente. E aí, então, surge a ideia de fazer. Eu falei, Eduardo, bom, vamos fazer. Deixa que eu redato, então. E ele teve a ideia de fazer em Jundiaí, exatamente pelo fato de eu ser de Jundiaí. E a doutrina hoje já reconhece, já de algum tempo, que esse debate dessa forma, nesse formato, com o desenvolvimento e aperfeiçoamento que ele veio sofrendo no Brasil, surge a partir de um texto meu, que mais uma vez voltado, veja, com Minas Gerais, que foi publicado por vez primeira na edição da revista do Ministério Público, do Centro de Estudos do Ministério Público aí de Minas Gerais. Na época, o Gregório Assagra era o diretor, grande Gregório, especialista em ações coletivas, em processos coletivos, e eu tinha comentando com ele a respeito dessa minha experiência na Universidade Nacional de Rosário, onde eu fui cursar mestrado, onde eu tive contato com esses sistemas garantistas. Ele pediu então para eu escrever, eu escrevi e saiu então no terceiro trimestre, na última edição do ano de 2009, nessa revista, na revista do IMT de Minas Gerais, do Centro de Estudos. Então, o Gregório foi muito simpático, fez uma matéria de capa, então foi uma matéria que teve bastante destaque. E aí, a partir daí, então, começou-se a entender a doutrina, entendendo que esse texto teria sido o texto a introduzir essa temática entre nós, né? Muito bem. E aí o Eduardo, então, falou assim, olha, você vai fazer o congresso em Jundiaí,
colóquio, etc., vamos fazer essa carta. Eu, vamos, deixa que eu redijo. E redigi a carta. Aí submeti a diretoria da BDPRO, a uns capofit lá do Pan-Americano também. Então, todo mundo foi de acordo, o Renzo a traduziu para o espanhol, a diretoria da BDPRO deu ok, vamos fazer assim, nesses termos, e aí então surge a Carta de Jundiaí, divulgamos para vários desses processualistas nacionais e estrangeiros, eles foram lendo as versões do seu idioma, espanhol e português, foram firmando-a, assinaram-a, e daí nós então a fizemos publicar. E a primeira vez que ela é publicizada foi na oportunidade do primeiro colóquio internacional de Jundiaí, em agosto de 2017, na minha querida Faculdade de Direito Padre Anchieta de Jundiaí, na FADIPA, minha alma mater. Então, ela é a Carta de Jundiaí por conta dessa vinculação do garantismo processual aqui no Brasil com a minha pessoa e, consequentemente, com Jundiaí. Essa é a ideia. E ela, então, espera-se que a carta ela tenha um valor histórico, evidentemente, está aí divulgado. Hoje as divulgações que nós fazemos pela web acabam sendo, chamemos assim, eternizadas. Então, conforme nós formos avançando na temática ou nas temáticas próprias do saber do garantismo processual, que envolve o garantismo processual, é importante também que os neófitos, aqueles que queiram tomar pé, possam também ter acesso ao que está na Carta de Jundiaí, porque o conteúdo dela, apesar dela ser bastante sucinta, me parece que é um conteúdo juridicamente compacto, que dá a ideia daquilo que o garantismo processual pretende, seja no Brasil, seja na América Latina, em qualquer país onde se tenha um direito processual legislado a partir da soberania da Constituição e de regras internacionais que servem para organizar o processo, enquanto macrofenômeno jurídico constitucional. Essa carta ela pode ser estudada, inclusive, na pós-graduação. Foi o que eu fiz, inclusive. O conteúdo dela realmente é muito importante. Eu só lamento uma coisa nessa carta, e aí eu tenho que falar. Não tê-la assinado. Eu não assinei. Eu recebi a carta, mas foi culpa minha. Porque eu estava me mudando para a Europa e uma pessoa da minha idade, mudar com a família toda para a Europa, mudar para outro país, né? Eu estava com a mente meio assim, eu não tive assim condições de sentar e ler com serenidade, mas eu vou aderir Mas a então, essa carta. considere-se como um aderente. Da mesma forma que você tem essa reclamação contra mim, eu tenho uma contra você. E eu te recomendei isso mais de uma vez, eu me lembro. Eu falei assim, professor Denis, por favor, você irá morar na Toscana, você irá morar em Florença. Por favor, não deixe de beber todos os vinhos a partir da Sangiovese que você puder. Qual foi a resposta? Glauco, eu não gosto Eu de não vinho. Como bebo. não? Eu não bebo álcool. Eu não perdi a Pois é, amizade porque uma coisa duas que eu falhas admiro nas graves. pessoas é a inteligência. Então eu não ia abrir mão da tua amizade por conta do vinho, mas chegou perto disso. Tudo bem, fazer o quê? Todo mundo tem defeito, né? Todo mundo Eu tem as queria, suas falhas, né? é, eu queria então aproveitar o finalzinho para você falar um pouco sobre essa questão do juiz de garantias, né? E essa questão da inquisitoriedade, que eu não queria que você fosse embora sem falar um pouquinho sobre isso, que eu achei um texto muito interessante, que eu queria que você, breves palavras sobre esse tema. Na verdade, eu prefiro usar o inquisitividade. Então, nós esquecemos, lamentavelmente, não faz parte da história oficial nossa aqui no Brasil, no tocante ao aspecto imigratório. Nós tivemos no Brasil, desde o descobrimento em 1500, uma colonização de um aspecto antropológico de certas pessoas que eram de origem judaica. A Península Ibérica, por vários anos, ela foi plena de elementos integrantes, racialmente integrantes e antropologicamente ligados à cultura judaica, como também à cultura árabe judaica, não é? E essas pessoas, no final do século XV, por questões políticas, num momento de refervescência da Inquisição, que tinha começado no Concílio de Latrão em 1215, e aí estou falando no final do século XV, 1400 e alguma coisa, portanto, mais de 200 anos, onde a Inquisição já estava em baixa,
na Europa, na Itália, na França, na Alemanha, etc., os reis católicos, Fernando de Aragão e Isabel de Castela, conseguem autorização papal para instituir a Inquisição na Península Ibérica, na Espanha. O grande mentor disso foi Tomás de Torquemada, que era um frei dominicano, que era confessor, inclusive, dos reis católicos. E, num decreto, num édito que teve por volta de 1480 e alguma coisa, final do século XV, os judeus foram obrigados a forçosamente a se converterem ao catolicismo. É o que passou-se pela história com o nome de cristão novo. Essas pessoas, historicamente, por algum tempo, algumas décadas, alguns séculos talvez, foram ainda mantendo boa parte de sua cultura com, com seus hábitos familiares, religiosos, históricos, enfim, mas chegou um momento que foi se perdendo tudo isso, né? Porque aí você não era nem judeu, nem católico, nem enfim, aí a coisa vai. Muitos de nós o somos e não sabemos. O seu estado, o estado de Minas Gerais, é pleno de cristãos novos, né? Que hoje não seria mais cristão novo, correto dizer, mas que são pessoas cuja ascendência remonta a esse momento histórico, e instituiu-se a Inquisição Ibérica, pouco tempo depois a Inquisição na Espanha, pouco tempo depois em Portugal, e aí então nós tivemos a, entre aspas, que são um absurdo, mas se chama de Santa Inquisição. Ou seja, desenvolveu-se um procedimental onde a lógica do processo, do chamado processo, era invertida. Então, quem acusava era a mesma pessoa que julgava, tinha as formas de começar esse processo, mas, enfim, esse processo ele levava a condenações máximas, a pena de morte, e a pena de morte na fogueira, a pena de morte por empalamento. Antes de chegar nesse momento, a arte do proceder, ou seja, o proceder daqueles que faziam conduzir esse processo, estavam legitimados a torturar o acusado para, a partir daí, obter a confissão. Aliás, a confissão vem disso. Confissão é um sacramento religioso previsto no Código Canônico, onde a pessoa confessa voluntariamente. Uma confissão extraída não é confissão, muito mais uma confissão extraída mediante tortura. E o sujeito confessa voluntariamente para submeter-se à penitência correlata. Isso no Código Canônico. Os ideólogos da Inquisição, que eram freis dominicanos, doutores em direito, em teologia, enfim, foram os grandes comandantes aí da inquisitividade, da Inquisição, tinha esse método de proceder. Os julgamentos, eles acabavam, ou a execução da sentença, melhor dizendo, acabava acontecendo nos autos de fé. Então, era encenações públicas, muitas vezes as pessoas eram queimadas em praça pública com 1.000, 2.000, 3.000 fiéis da igreja oficial de então, batendo palmo e querendo mesmo ver aquele herege ser queimado. Isso pode parecer uma bobagem, mas durou por quase 3 séculos e meio, menos, na América Espanhola, na Iberoamérica, né, em Portugal, Espanha, na Península Ibérica. E é claro que isso, como eu venho dizendo, uma outra frase de caráter retórico, de cunho retórico, esse elemento histórico, esse passado histórico acabou por introjetar em nosso DNA social algumas práticas que nós entendemos que são corretas. Por exemplo, um juiz inquisitivo, um juiz que manda produzir provas sem que ninguém tenha pedido. Um juiz, veja só, um juiz no processo penal brasileiro ainda permanece assim. O juiz oficia naquela primeira etapa investigatória de colheitas de provas, portanto, uma etapa pré-processual, determinando medidas cautelares, muitas vezes determinando a segregação cautelar de um acusado que nem réu é ainda, e depois esse mesmo juiz recebe a acusação, processo feito e aplica a sentença. Isso é uma atrocidade, porque não há que se falar em manutenção da imparcialidade num cenário desse. E muito desse cenário decorre desse proceder inquisitivo do qual nós fomos vítimas e fomos, de uma certa forma, contaminados. Então, as autoridades que nos julgam e aquelas que nos acusam também, via de regra,
elas entendem muitas vezes, não é uma generalização, é uma constatação. Isso se reflete na nossa legislação, isso se reflete no nosso dia a dia procedimental das coisas do foro penal ou civil. As autoridades entendem que esse proceder seria um proceder correto, né? Então, é um fantasma, é um espectro do qual, lamentavelmente, nós ainda não conseguimos nos livrar, que é a inquisitividade. Isso está introjetado, lamentavelmente, como eu digo, no nosso DNA social. E Então, eu entendo, sim. às vezes eu acho, inclusive, assim, na postura de acusação, do acusador, do Ministério Público, eu vejo muito essa carga também que você está mencionando. Essa carga, assim, como se fosse assim, se colocando acima do acusado. É uma postura que parece estar impregnada desse pensamento inquisitivo aí, me parece. O acusado como objeto de investigação e não como sujeito de direito. É só nós vermos, lamentavelmente, isso a sociedade leiga teve a oportunidade de presenciar e talvez por conta dessa inquisitividade estrutural em que ainda vivemos e que vivemos nessa atmosfera, talvez a sociedade leiga tenha até batido palma para um proceder recente, que foi aquilo que foi feito pela chamada Operação Lava Jato, que prestou inúmeros desserviços à constitucionalidade jurídica que nos rege, às garantias constitucionais, à presunção de inocência e così via, e assim por diante, como diziam os italianos. E isso daí, infelizmente, é uma realidade que faz parte do nosso dia a dia. E nós, muitas vezes, por melhor que seja a nossa intenção, nós não conseguimos captar e perceber que somos reféns dessa forma de proceder. O legislador, às vezes, o é, os que nos julgam, os que nos acusam, por vezes o são. A sociedade leiga acaba legitimando isso, o clamor popular por justiça, isso é um perigo, não nos deixamos levar por esse tipo de argumento, porque isso não é jurídico. E aí, então, nós temos essa dificuldade. Em boa hora veio a lei lá, mal chamado pacote anticrime, que procedeu uma série de modificações positivas no âmbito procedimental daquilo que chamamos, entre aspas, processo penal, procedimento penal. Tentando modernizar, tentando fazer com que ali na lei infraconstitucional que rege o procedimento viesse organizado todas as suas engrenagens a partir da acusatoriedade que está no modelo posto pelo macrofenômeno jurídico constitucional que nós chamamos de processo, onde alguém pretende algo contra outrem, onde outrem se defende desse algo que foi pretendido por alguém e onde um terceiro imparcial, ou seja, sem poder ter atitudes de parte, e independente, vai, com base no contraditório, resolver aquela pendência. E aí, então, a lei cria, o Código de Processo Penal cria a figura do juiz de garantias, que não é uma novidade, isso existe por toda a América Latina, enfim, o processo penal, o mais atrasado, legislativamente falando, é o nosso brasileiro, remonta, lembremos, à ditadura do Estado varguista, década de 40, ele foi sofrendo novelazione por todo esse tempo, ou seja, pequenas leis que o novidaram, que deram novidade, foram alterando, e só que ainda continua um código bastante assistemático, se tenta organizá-lo para dar esse viés de acusatoriedade que a Constituição impõe ao processo e, portanto, ao procedimento estabelecido ao nível infraconstitucional. Mas o que aconteceu? A lei positivada no finalzinho de 2009, salvo engano, 24 de dezembro de 2019, dava um prazo curto, poderia ter sido feito diferente, evidente, para se estabelecer, para se instituir o juiz de garantias. Dentre as alterações, cria-se uma nova estrutura ao artigo 3º do CPP, com várias letrinhas, e dentre as alterações cria-se a figura do juiz de garantias. O que acontece? 4 ações diretas de inconstitucionalidade são ajuizadas, foram reunidas, 2 dessas de associação de juízes, uma de associação de membros do Ministério Público. E aí, então, gerou aquela medida monocrática, cautelar, do hoje atual presidente, à época não era o presidente, foi o relator dessas ADINs, acabou reunindo todas elas em
simultâneos processos, para posterior apreciação em simultâneos processos, e aí acabou suspendendo a eficácia do juiz de garantias. Nós temos a lei, mas por enquanto não foi implementada. O juiz de garantias nada mais é do que uma técnica procedimental que está a serviço da preservação da imparcialidade. Falar em imparcialidade, um dos principais livros que nós temos, foi a obra de doutoramento do Eduardo também, Levando a Imparcialidade a Sério. Então, ele mostra, com pesquisas relacionadas à psicologia comportamental, com pesquisas, portanto, em perspectiva, dá uma perspectiva para o assunto desde o enfoque zetético, formulando perguntas e apresentando respostas, muito mais além do que aquilo que a nossa legislação e a nossa doutrina prevê, mas mostrando que, de fato, psicologicamente as pessoas têm alguns vieses e esses vieses atrapalham na nossa imparcialidade e, consequentemente, o juiz não estará afastado de sofrer essas interferências intrapsíquicas que vão afetar a sua imparcialidade. Então, o juiz de garantias nada mais é do que a figura de um juiz, de uma pessoa física, que é posta na etapa primeira, na etapa pré-processual, portanto, na etapa de colheitas de provas pela polícia ou pelo Ministério Público nos procedimentos de investigação criminal, né? E onde então esse juiz ele fica verificando a legalidade dos requerimentos, a viabilidade jurídica dos requerimentos de produção de provas antecipadas, por exemplo, medidas segregatórias, então as prisões cautelares são requeridas. Quem faz análise disso tudo é esse juiz, segundo a legislação nossa que foi estabelecida, mas não implementada. E daí, um outro juiz seria o juiz que ficaria responsável por receber a acusação e por seguir avante no procedimento todo até a sentença. Já é um começo, mas é um começo demasiadamente tímido, porque tinha que ter esse juiz de garantias, inclusive para depois, quando o processo, a fase processual propriamente dita, se iniciou. Tem uma outra frase minha também de caráter retórico, mas me parece que representa muito do que o garantismo processual pretende, que é, aspas, o juiz da urgência não pode ser o juiz da sentença. Porque o juiz que já faz um juízo prévio, imediato, sem contraditório de que aquilo está errado e já decreta uma medida de urgência, seja no processo civil, seja no penal, isso vale para o processo civil também, evidentemente que ele já não estará mais com a sua imparcialidade íntegra. Evidentemente, ele será vítima, ou ele será, sem perceber, muitas vezes, vitimado pelos vieses cognitivos que o atrapalharão dessa primeira tomada de conhecimento das questões. Isso, por exemplo, o Eduardo trabalha muito bem no seu livro, levando a imparcialidade a sério. Então, ainda que nós já tivemos um pequeno avanço, que o modelo brasileiro, ainda do jeito que ele está estabelecido, ele ainda é limitado, é tímido, porque o juiz que recebeu a acusação, por exemplo, ele vai seguir, ele vai determinar prova, se necessário for, vai poder decretar a prisão e vai julgar, vai sentenciar. Nós temos que ter em mente que todo o arcabouço daquilo que nós chamamos de devido processo legal, que é uma plataforma de trabalho organizada por ampla defesa e contraditório, ele é o caminho que será pavimentado para legitimar o ato jurisdicional efetivo e definitivo, que é o ato decisório de mérito. É para isso que serve o processo. E, evidentemente, que esse transcorrer, essa etapa procedimental dentro desse fenômeno, que é todo ele de cariz constitucional, ele permitir ou deve exigir, seja no penal, seja no civil, lamentavelmente fragilizem muito a mesquinha, a imparcialidade judicial. E o juiz de garantias tem esse papel. Eu vi que apareceu uma imagem aí. Excelente. Excelente. Essa imagem... Apareceu uma imagem na tela agora? Né? Não, estamos ao vivo. Foi cortada a nossa conexão. Ah, que bom, legal. É isso, acho que já falei bastante. Mas foi muito boa. Continua as ordens. Eu queria lhe agradecer
Então, nós falamos, para quem está acompanhando, quem acompanhou a live do meio para frente, nós estamos conversando com o professor Glauco Gumerato Ramos, presidente do Capítulo Brasil do Instituto Pan-Americano de Direito Processual, advogado em Jundiaí, professor também em Universidade de Direito Processual Civil. E, para quem perdeu, vale a pena ver a entrevista do início ao fim. Foi uma entrevista realmente muito profunda, como eu já imaginava. Eu escolhi meu entrevistado a dedo. E uma coisa que eu não falei no início, professor Glauco, é que eu queria falar com você, que é o seguinte: o propósito dessa entrevista é deixar o entrevistado falar, explicar o seu raciocínio e fazer com que, no caso aqui, o entrevistador dê um tom científico à entrevista, como eu tentei dar, né? Ou seja, estudar primeiro a obra dos autores que entrevistamos, dar valor a esse trabalho científico, né? São juristas que a gente respeita muito e você foi o segundo deles aqui na nossa entrevista. Foi muito boa a entrevista, gostei bastante. Nós temos material aqui para estudar durante alguns anos, né, nessa entrevista, com todas as recomendações aqui que você deu. Eu, em nome da coordenação do curso de Direito da PUC, da coordenação da especialização em Direito Processual, nós agradecemos muito a sua presença aqui. Nossos alunos também certamente estão me mandando mensagem aqui, agradecidos e vibrando com a entrevista, então só tenho que agradecer. Vai ser mais uma entrevista aqui que nós teremos aqui no nosso acervo científico de direito processual, e eu acredito que depois dessa entrevista aqui, muita gente vai aderir ao garantismo processual também. Muito obrigado, viu, professor? Denis, eu que te agradeço, foi uma alegria poder revê-lo ainda que virtualmente, e uma alegria, um prazer e uma honra poder conversar com você sobre esse tema que me é tão caro, garantismo processual, e principalmente você e os seus alunos terem tomado pé de parte de alguns textos meus para poderem formular aí uma série de perguntas que, creio, tem ajudado a desenvolver melhor o nosso bate-papo. Muito obrigado, Denis. Eu Muito sigo à sua obrigado. disposição para sempre que for necessário. Obrigado mesmo. Obrigado Valeu. mais uma vez e boa noite a todos. Até mais. Boa noite, um abraço. Valeu.